passando para a noite, iniciando uma jornada dentro do livro mais importante, ou um dos livros, um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada. É o único livro do Novo Testamento e é o único livro profético do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos iniciar uma jornada que vai falar sobre as 7 cartas do Apocalipse. Quero, nesse momento, agradecer a presença de todos vocês que estão aqui presentes no interior da igreja, ao nosso presbítero Adeildo pelo convite e aos irmãos que estão conosco nessa transmissão pelo canal de estudo bíblico com o irmão Bruno pelo YouTube. Você que está assistindo ao vivo conosco, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho para todos e compartilhe para mais pessoas. Nós hoje vamos fazer uma transmissão de estudo bíblico e o estudo de hoje é Apocalipse, as 7 cartas da igreja do Apocalipse. Amém? Mais uma vez, estamos ao vivo pelo canal do YouTube, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e você que já é inscrito, seja muito bem-vindo. Também temos aqui conosco o nosso irmão Donizete, que ele vai estar fazendo em seguida a distribuição das apostilas que o nosso presbítero Adeildo já teve comunicado, né, irmão? Que pode fazer a distribuição da ajuda para os alunos que vão querer participar desse estudo bíblico, amém? Pode entregar, se quiser, as apostilas para os alunos, em nome de Jesus. E enquanto o irmão Donizete faz a entrega das apostilas, eu quero chamar a atenção dos nossos irmãos que estão ao vivo no YouTube. Não se esqueça, meus irmãos, que cada transmissão, cada vídeo assistido no nosso canal, precisamos do seu like, precisamos do seu gostei, para que o algoritmo do YouTube possa ver que nossos conteúdos são bíblicos e são aptos para ser enviados para mais pessoas, para que o YouTube possa enviar os nossos conteúdos para mais pessoas, em nome de Jesus. Seja você um canal de bênção na vida de mais pessoas, compartilhe também os nossos conteúdos com mais pessoas. Quero também agradecer a presença da Maria Juscelia, que veio ali da Samambaia, ali da Praia Grande também, para participar conosco ao vivo, desse ensino do Apocalipse. Seja muito bem-vinda, irmã Juscelia, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, amém? O nosso irmão Donizete já entregou as apostilas, agora eu vou pedir para os irmãos se colocarem em pé, em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo nos guie nesse estudo de hoje, amém? Oramos a Deus. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Somos conscientes da nossa pequenez e miserabilidade. Senhor, se não fosse as Tuas misericórdias, não estaríamos mais vivos, não estaríamos mais aqui nesse momento, nesse devido lugar. É por isso que agradecemos nesse exato momento que pedimos que o Seu Espírito Santo venha tirar esse estudo, venha conduzir esse ensino e que o Senhor venha revelar pelo Seu Espírito Santo no oculto, profundo e escondido em cada coração aqui presente, meu Pai, a Tua Santa Palavra. Nos dá sabedoria e discernimento, meu Pai, e entendimento da Sua Palavra, para que o Seu nome seja glorificado e o Seu reino venha expandir, aumentar e crescer mais e mais para a glória do Teu santo e excelso nome, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar e aplaudir ao Rei Jesus. Sentados mesmo, eu quero convidar aos irmãos que estão lá atrás para vir mais para frente, em nome de Jesus, para vir mais para frente, tá bom? Para ficar mais próximo aqui, todos, em nome de Jesus, para fazer um estudo. Quando eu era aluno e eu estudava, quando eu tinha lá meus 15, 20 anos,
As pessoas sempre dizem, olha, os melhores alunos são aqueles que sentam na frente, porque eles não querem perder nada, né? Porque sempre que fica atrás, fica pensando, fica desviando o entendimento, não fica pela frente, porque quando ficamos lá atrás, a gente perde alguma coisa, e não é bom perder nada da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, é aquilo que traz vida. A única vida, certeza que nós temos de vida é quando nós alimentamos da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos traz vida e vida com abundância. Amém? Agradeço aos irmãos por ter aceitado o convite de estudar também. Agora, sentados mesmo, quero que os irmãos abram a sua apostila. Abra a sua apostila na página número 3. Os irmãos podem abrir as vossas apostilas na página número 3. Hoje vamos para a lição 1. Lição 1, que fala Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Amém? Peço que durante o ensino os irmãos foquem no ensino e não deixem nenhum mosquito, nenhum mosquito aqui a vossa missão. Né? Vamos focar no ensino de hoje. A lição 1, Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. Vamos abrir agora a nossa Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Apostila aberta e Bíblia aberta também, para acompanhar, tá bom? Tudo que nós vemos na apostila do livrinho, vamos acompanhar dentro da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é o nosso manual que nos conduz para a vida eterna. E você que está conosco no YouTube, papel, caneta e sua Bíblia do lado para acompanhar o estudo conosco. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 3, vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Vamos agora, já vimos o texto áureo, vamos agora para a página número 4. Amém? Página número 4. Daqui a pouquinho eu vou convidar alguns alunos para estar fazendo leitura aqui conosco, tá bom? O estudo vai também fazer com que a igreja possa interagir conosco também, tá bom? Vamos para a página número 4, vamos para o passo 2. Vamos apresentar para os alunos os tópicos. Primeiro, objetivos da lição. Vamos lá. Ao estudar esta lição, o aluno será capaz de definir o Apocalipse como revelação divina, conhecer as questões de autoria, data e local do livro, saber que a leitura do Apocalipse é edificante. Olha que maravilha. Agora vamos ao tópico 3. A meditação diária. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que estão aqui conosco presentes e aos que estão no YouTube ao vivo. É muito importante lermos a Bíblia dia a dia, porque a palavra de Deus se renova dia a dia. Hoje nós lemos a palavra de Deus e Deus nos traz uma direção. Amanhã nós vamos ler a mesma palavra e Deus nos leva para outra direção. E assim consecutivamente. E não a palavra de Deus diz nós não, mas Deus dá a direção, porque o Espírito Santo é o nosso guia. Ele guia nós dia a dia, uma vez que nós damos lugar para Ele nos guiar. Eu chamo a atenção dos alunos para estar lendo diariamente o livro de Apocalipse, nesse estudo que nós estamos fazendo. Então, você que está no YouTube, papel e caneta para anotar a base bíblica. Hoje é uma quarta-feira, certo? Mas vamos começar do primeiro dia da semana para fazer uma leitura correta. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, no domingo, você vai ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 apenas, e vai meditar nele. O Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, é a revelação de Deus. Ele fala abertamente que é a revelação de
Deus dada de Jesus Cristo a João, o discípulo mais novo de Jesus. No dia segundo, na segunda-feira, Apocalipse capítulo 1, versículo 2, para os irmãos verem na segunda-feira e meditar. Nesse versículo 2, nossa tarefa é testemunhar a mensagem apocalíptica, ou seja, na segunda-feira nós vamos meditar que a nossa tarefa, a nossa função, ainda em terra, é testemunhar a mensagem da revelação que Deus deu por meio de Jesus Cristo ao seu servo João. Amém? Na terça-feira, Apocalipse 1:3, quem leu o Apocalipse é bem-aventurado. Na quarta-feira, Apocalipse 1:4, o Apocalipse é enviado às igrejas, ou seja, a revelação é enviada às igrejas. Quero aqui já colocar um curso de ensino, uma aula, quero deixar bem claro que a tradução, o significado do nome Apocalipse significa revelação, tá? Antes de 2000, quando Deus era revelado na mudança do nome do livro de Apocalipse, que antes era revelação, aí mudado para Apocalipse, mas o nome verdadeiro original é revelação, tá bom? O 27º livro da Bíblia se chama Revelação de Jesus a João, tá bom? Na quinta-feira, Apocalipse 1:5, Cristo atesta a mensagem do Apocalipse. Na sexta-feira, sexto dia, Apocalipse 1:7, a urgência do Apocalipse, ou a urgência da revelação. Aí no sétimo dia e último, Apocalipse 1:8, Cristo, o princípio e o fim de todas as coisas. Vamos fazer durante essa semana essa leitura para que nós possamos entender o resumo desse livro do Apocalipse. Amém? Peço mais uma vez para que os irmãos não conversem no momento do estudo, já estamos dentro do estudo para focar. E quem tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e perguntar, que estamos aqui para instruir os alunos. Amém? Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. Vamos agora para o quarto passo. A cada aula, nós vamos solicitar que alunos diferentes leiam o tópico. A leitura bíblica em classe. Qual é esse tópico? É esse tópico da página 5 que nós vamos entrar agora. Leitura bíblica em classe. Agora eu vou pedir para 2 alunos fazer essa leitura. O primeiro vai ler o versículo 1, 2, 3 e 4. E o segundo vai ler do 5 até o 8, de Apocalipse, capítulo 1. Amém? A irmã aqui está de óculos. Vai fazer a primeira leitura, tá bom? Versículo 1, 2, 3 e 4. E depois o nosso irmão Donizete vai fazer a leitura do versículo 5, 6, 7 e 8. Tá bom? Dessa leitura bíblica em classe. Como nós estamos aqui agora na classe, vamos fazer a leitura. Vou solicitar que a irmã possa ficar de pé e fazer a leitura em nome de Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para... Peraí, irmão, vocês, vem para frente. Pode vir para frente, para chamar isso. Fica mais ou menos, né? Qual que é a leitura mesmo? O senhor vai ler do versículo 4 até o 8. Não, do versículo 5 até o 8. Vai ler do versículo 1 até o 4. Página 5. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto.
Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Agora o nosso irmão José, O 4, glória a Deus. e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou do nosso pecado, e nos fez reis, sacerdotes, para Deus e seu Pai, e Ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até o mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Muito obrigado, nosso irmão José. Amados irmãos, muito obrigado. Amados irmãos, agora nós vamos entrar profundamente no ensino, amém? Mais uma vez, eu quero repetir. Aos irmãos que estão presentes em cada igreja, que tenham sempre ao seu domínio caderno, caneta, ou lápis comum, borracha e Bíblia, porque esse é o culto de ensino, é um culto específico. Aqui estamos em uma sala de aula, aqui já não é mais igreja, ele é nós. Nós estamos numa sala de aula aprendendo a palavra de Deus. Amém? Então tenha sempre ao seu domínio, ao seu poder, caneta ou lápis, borracha, caderno para estar anotando, para não chegar em casa, os irmãos naquelas horas vagas, porque é o nosso alimento. Nós comemos diariamente feijão, arroz, macarrão, etc. Isso vai alimentar a nossa carne, o físico. Mas a única coisa que alimenta o nosso espiritual é a palavra de Deus. Não tem outra coisa. Mas eu oro todo dia. Oração não alimenta. E alimenta é a palavra. Oração não alimenta. Se a oração alimentasse, existiam muitas pessoas que não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento porque não buscam estudar. Então é buscar e estudar o conhecimento. Porque o conhecimento da palavra tanto vai libertar quanto alimentar e fazer com que você viva uma vida feliz na presença de Deus. Amém? Agora vamos explicar versículo por versículo que foi lido. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente devem acontecer. Então, isso está dizendo que Deus optou por Jesus ir até João e revelar. João escreve o que vai acontecer em breve. E as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou na palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, João, ele escreveu nesse 27º livro do Novo Testamento o que ele viu. É uma coisa diferente dos dias de hoje. Muitas vezes, alguns de nós temos falado coisas que nós nunca vimos. Mas ouvimos falar, mas os nossos olhos nem carnais e nós nunca vimos. Então cometemos dia a dia muitas falhas. Eu ouvi isso, eu ouvi aquilo outro. Será? Porque João ele escreveu uma revelação que veio de Deus, enviada por Jesus, através de Jesus, para os seus servos testemunhar e enviar as 7 igrejas que existiam naquele primeiro século, na Ásia Menor. Então isso quer dizer o que, meus irmãos? Que hoje é a Turquia. Então isso quer dizer o que, meus irmãos? Quer dizer
Deus, as coisas de Deus não é bagunçado. Deus ele revela as coisas dele, ele mostra aquilo que ele quer. Veja que Paulo, ele viu descer o céu, mas Deus disse, não conta para ninguém. Porque vai ter pensamento, vai ter mentes, vai ter alma, que é a nossa mente, que vai suportar o que você vai falar. Mas vai ter outras almas que não vai suportar. Por isso que muitas vezes nós contamos um milagre, uma vez que recebemos, e alguns debocham, murmuram, e às vezes xinga e reclama e não acredita, porque uns suportam o que é de Deus, outros não suportam. Amados, o poder de Deus é tão maravilhoso e imenso que o povo, não saindo do contexto, o povo de Israel que foi retirado do Egito, ao subir o monte, quando Deus quis se manifestar no povo, o que o povo falou, não, Moisés, não aguentamos, não suportamos, porque Deus é muito poderoso. Só tu que está na santidade, pode falar com ele. Nós não estamos em santidade, porque nós temos muitas coisas nós que precisamos retirar. O que isso quer dizer? Que Deus não fala com todas as pessoas, irmão. Deus ele não fica com todos os pregadores falando, não. Muitas vezes da carne, tá bom? Muitas vezes da carne. Receba a sua bênção, irmão Moisés. Receba a sua bênção, fulano e beltrano. E há 20 anos, 30 anos não chegou. Muitas vezes quando chega, as pessoas falam, é de Deus, mas não é, irmão. Porque antes da gente nascer, Deus falou que a gente sem sair do contexto. Por quê? Aqui estamos num contexto de revelação. Revelação. Então, quando Deus quer revelar a sua verdade, Ele escolhe a quem Ele revela. Não é todo mundo que se consagra, Ele revela, não, eu vou me consagrar para Deus usar. É assim não, irmão. E se Deus não quiser usar? Porque Pedro era também a rocha, né? A pedra, e ele ficou lá no seu discurso, a igreja de Cristo. Mas não foi ele que fez a revelação. Paulo, depois de Cristo, foi o maior implantador de igreja do ministério. Mas ele não recebeu a revelação. E quem recebeu? João. Por quê? Cristo escolheu João. Deus escolheu João. De 12, 13 apóstolos, Deus escolheu João. Então temos que entender que Deus ele usa quem Ele quer no momento que Ele quer. E Ele escolhe quem Ele quer. Então, isso Deus está nos trazendo essa direção para por quê? Porque o religiosismo está entrando dentro de nós. Não é dentro da igreja, é nós que somos igreja. O religiosismo está entrando dentro de nós, achando que é assim, 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 e acaba sendo em excesso. Né? Então aqui está dizendo, o Paulo testificou da palavra de Deus. O que ele testificou? Ele aprovou, ele viu, ele recebeu, ele está presente. Então João estava presente, testificando que Cristo estava falando com ele. Então Deus escolheu João para falar e passar para nós essa direção que nós estamos vendo. Quem é vinculado, olha só, que Deus é um ser, ele tem um atributo que é só dele, exclusivo, onisciência. Deus sabe da minha vida, da tua vida. Deus falou para a gente, olha, eu já te dei, antes de você sair do ventre da tua mãe, eu já te dei como profeta nas costas. Por quê? Antes de eu e vocês que estão aqui conosco na igreja e no YouTube, ao vivo, nascer, Deus já determinou a nossa vida. Deus ele já pegou, antes da gente ser gerado, ele já determinou. Irmão Bruno vai ser isso. Irmão Moisés vai fazer isso. Então, meu irmão, não adianta ficar distorcendo a palavra de Deus, usando as coisas de Deus para enganar as pessoas. Não tem como. Deus, ele é onisciente. Ele já vira determinando o que vai ser. Muitas vezes, quem é a cozinheira que cozinha na casa? As irmãs cozinham. Olha aí, as irmãs não vai fazer uma comida. Faz o quê? Essa comida é para o almoço e janta, né? Nunca faça para o dia seguinte. Por quê? Já está cozinhando por determinação. Então, cada um de nós já nasce com uma determinação de Deus. Então, quando a sua bênção chegar, não fala que foi o empregador, não foi na causa, porque ele não, tá? Fala que Deus determinou já antes, porque quando João estava na ilha de Patmos, segundo o texto que deu agora, vai dizer, ó, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as
as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque ele já sabia que ia ter pessoas que iam duvidar, que não ia ter a verdade. E naquele primeiro século, pessoas estavam passando por momentos de dificuldades. Era um momento em que existia um império chamado Império Romano, e que se pegássemos algumas pessoas que dissessem que era cristão, martirizavam, matavam, jogavam no Coliseu, porque o Coliseu era uma jaula cheia de leões. Então, se hoje nós que proferimos, que cremos em Cristo, proferimos naquele tempo, nós estávamos dentro da jaula com leões famintos. O que seria de nós? Às vezes é forte para falhado. Então, Cristo, Deus já sabia que tinha pessoas que iam abdicar a sua fé, e deixar a sua fé de mão. E ele já deixou bem escrito, porque o tempo está próximo. Ele está próximo do tempo. O que significa próximo? A palavra grega, na verdade, significa que o tempo está perto. É um tempo cronos ou tempo kairos. O cronos significa o tempo dos homens, o tempo do relógio. Nós estamos falando agora. E o tempo kairos, na palavra grega, significa o tempo de Deus. É o tempo que Deus determina para chegar a minha bênção, na minha vida. É o tempo que Deus determina para chegar a tua bênção na tua vida. Então, vamos ter um discernimento das coisas de Deus para que nós possamos sair do engano, porque Apocalipse é exatamente a tirar a ideia de Cristo do engano. E por isso que o nome original é revelação. A única revelação é a palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo que é graças a Deus? Aí vai dizer na verso 4, João, as 7, olha só, aí Cristo aqui dá uma ordem para João. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco, na parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é o testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Por quê? O primogênito dos mortos? Porque quando Adão e Eva pecou no Éden, Cristo morreu. Quando Deus matou um animal para vestir a nudez de Adão e Eva, ali simbolicamente era Cristo. Ou posso falar na forma literal, matou ali o cordeiro para cumprir com a pele daquele animal, fazer roupa para Adão e Eva se vestir. Mas ali estava mostrando, eu vou dar o meu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque o nosso pecado estava aos olhos de Deus e a nariz de Deus cedendo. Mas através do sacrifício de Cristo, através da morte e ressurreição de Cristo, os nossos pecados foram todos apagados, foram todos aniquilados, foram todos relegados. Deus não olha para o seu pecado, Deus ele não te julga pelo seu pecado, porque Cristo já lavou o sangue dele na cruz. Agora o que Deus requer de nós vamos ter que decorrer essa lição, é a nossa conduta diante dele, a nossa conduta cristã, né? É o que Deus requer de cada um de nós, a nossa conduta cristã, a nossa sinceridade com Ele, a nossa vida cristã. Quero trazer um aviso aqui rápido, que Cristo ele não me chama para ser religioso. Cristianismo não é religião, cristianismo é estilo de vida. Qual estilo de vida você tinha no passado e depois que confessou o nome para Jesus, qual o seu novo estilo de vida? O que Cristo quer é mudança de vida, porque fazer não faz massa. É isso que Deus quer, tá? Quem está aí com ele virá aí, e da parte de Cristo que é da terra. Aquele que nos ama, olha só o que é Deus, o versículo final, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, está vendo? Cristo tu ama você, Cristo te ama, Cristo ama os irmãos amigos. Por quê? Porque o sangue dele, não foi o sangue de irmão Bruno, pastor, de ninguém,
foi o sangue de Cristo, e através do sangue de Cristo, o irmão Bruno passou e o mundo em geral está debaixo da graça de Jesus, que é o favor de Deus para nossas vidas. Quem recebe o nome de Jesus? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou nosso pecado e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Aí Cristo diz assim para João, olha só, preste bem atenção, porque eu sou o alfa e o ômega. O que é isso? Eu sou o começo e o fim da história. Então o que ele está dizendo? Que antes da gente nascer, Cristo já é a nossa vida. E depois da gente morre, Cristo continua sendo. Antes da gente nascer, quem deu o nome para o irmão do objeto não foi a mãe dele. Eu costumo dizer isso, as pessoas que questionam, mas não foi a mãe dele, porque quem dá o nosso nome é Cristo. Porque ele é antes, ele é o tudo, ele é que determina na sua mão, na palma da sua mão, o nosso nome está gravado. Por quê? Porque ele determina o nome de cada um. É ele que coloca no pensamento das nossas mães, nossos pais, para registrar no cartório o nome dos nossos filhos. É Cristo que determina, não é nós. Às vezes nós pensamos assim, eu coloquei o nome do meu filho, foi tal. Será que foi você mesmo? Ou foi Deus que implantou o seu coração? Porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus vai entender. E outro detalhe, tá? Se vocês quiserem estudar mesmo, vá no Google e pesquise o significado do seu nome. Por exemplo, o meu nome é Bruno. É só pesquisar lá. Significado do nome Bruno. O nome do Donizete. Significado do nome Donizete. Você vai ver que cada nome tem um significado. E é esse significado que Deus quer mostrar para você quem você realmente é diante dele. Amém? Quem sabia disso? Né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, disse o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vamos fazer uma introdução ao comentário. O Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Através de seus símbolos e figuras, mostra-nos Jesus como serão os últimos dias da humanidade. Se no Gênesis tudo é começo, no Apocalipse ou revelação, tudo é consumação. E uma consumação, porém, que recomeça quando a nossa página 6, Jerusalém desce dos céus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Neste trimestre, desse estudo que nós estamos estudando, o último livro das Sagradas Escrituras, deleite-se, pois desde já, nas consolações que nos traz a escatologia cristã. O que é escatologia? A palavra escatologia, o nome escatologia significa doutrina dos últimos tempos, doutrina dos últimos dias. É o significado de escatologia cristã, doutrina dos últimos dias cristãos. Quem é cristão aqui levanta a mão da glória a Deus. Está você preparado para as bodas do Cordeiro? Então, que a nossa súplica seja, ora vem, Senhor Jesus. Agora nós vamos fazer aqui o passo 6. Vamos entrar em 3 tópicos, né? E nós vamos desses 3 tópicos. Eu acho que não vai dar tempo, mas nós vamos concluir na próxima quarta-feira. Mas nós vamos entrar aqui nesses 3 tópicos na página 6. O primeiro tópico é o livro do Apocalipse, né? Página 6, pode acompanhar. O Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento, embora haja profecias em quase todos os livros do Novo Testamento, somente o Apocalipse pode ser considerado um documento rigorosamente profético. Aliás, até o seu título é profético. Em grego, Apocalipse denota a remoção de um véu
estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por você e por mim, por nós todos. Quanto ao conteúdo do Apocalipse, é revelação, está vendo? Se considerarmos a mensagem, é profecia enviado como carta aos seus primeiros destinatários. O livro, na verdade, é uma epístola, ou seja, epístola e carta é a mesma coisa, tá bom? Um livro, aqui no parágrafo 2, um livro de advertência e consolações. O Apocalipse não se limita a descortinar o futuro. Palavra inspirada de Deus, adverte, exorta e ensina os cristãos de todas as épocas e lugares a esperar em hora santa o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Suas consolações do Espírito Santo são abundantes. Vamos aqui parar um pouco. Suas consolações do Espírito Santo são abundantes. Quantos aqui de nós, vamos fazer agora aqui uma interação, aqui, vamos interagir. Quantos aqui de nós já passou dias de angústia aqui, levanta a mão? Sofrimento. Quando ser humano chegou do teu lado para te consolar? Quantos? Pode falar. Só o Espírito Santo, né? Então é o único Espírito Consolador que nós temos. É o Espírito Santo que nos consola nas lutas, tribulação, momento a gente fica pedindo. Chega alguém, pelo menos eu colocar minha cabeça no ombro e chorar um pouco, mas não chega ninguém. Por quê? Porque nunca vai chegar. Por quê? Porque Deus ele quer ser o único de nós. Como assim, irmão? Deus ele quer ser o único Deus em nós, em nossa vida, dentro de nós. Não é do nosso lado. Não é para colocar a cabeça no ombro de Deus e chorar. Deus quer estar dentro de nós, nos consolando de dentro para fora. E quando aqui nós lemos aqui, que diz, suas consolações do Espírito Santo são abundantes, ou seja, são constantes, são demais, são muitas. Todos os dias nós passamos por luta, sofrimento, é uma luta que chegou, porque nós de coração aflito, às vezes quebra nosso coração, nós ficamos pensativos, mas só aqui do fundo da nossa alma, que o Espírito Santo vai falando, vai trocando a sua voz e vai nos acalmando. Às vezes nós chegamos até a orar, oramos e nunca chegamos na paciência, mas o Espírito Santo, do nada, de repente, você vai perceber, ele nos traz aquela calmaria que só Deus sabe fazer. Então, por quê? Porque naquele primeiro século também existia mais tribulação do que nós passamos hoje. Nós não estamos aqui correndo risco de vida aqui no Brasil. Nós temos a oportunidade de sair nas ruas com a Bíblia na mão, mas tem pessoas que querem telefone. E falam, eu tenho uma Bíblia aqui no telefone. Por quê? Porque não querem andar, carregar a Bíblia Sagrada na mão. Por quê, Bruno? Porque essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos e enviada por Deus para que nós, depois de 2000 anos, depois de Cristo, pudéssemos andar com ela na rua e dizer, homens morreram por amor dessa palavra. Eu não vou esconder ela no telefone, eu vou proferir para que todos na rua vejam que eu ando com a palavra de Deus, dou a vida por aquele que deu a vida por mim. Quem está entendendo de glória a Deus? O Espírito Santo, ele é consolador. A autoria que está agora vamos para o tópico 2. A autoria data e local do livro. Mas, se eu deixar chamar a atenção, irmãos, sobre isso aí. Vamos lá, parágrafo 1. Autoria, João, filho de Zebedeu, é o autor do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1, versículo 4, versículo 9, afirma isso. E Apocalipse 22, 8, afirma isso também. Ele também escreveu o 4º Evangelho e 3 das 7 epístolas, cartas universais, em virtude de sua profundidade teológica. O apóstolo
recebeu dos pais da igreja o título de João, o teólogo. Outra alcunha deram-lhe os antigos João o Divino. O apóstolo é conhecido igualmente como o discípulo que Jesus amava, João 21:20. Em todas as suas obras, João sempre buscou realçar e deixar bem patente a divindade do Nazareno, de Jesus Cristo, João 20:31. É muito importante enfatizar que quem escreveu o Apocalipse foi João. Por quê? Porque, como já foi falado aqui anteriormente, Deus escolheu João de 13 apóstolos. Foram 12 apóstolos até a cruz. Judas morreu, ficou um. Depois da cruz, Matias foi levantado antes do Pentecostes. Depois que Matias foi levantado antes do Pentecostes, veio o Pentecostes que estabeleceu, e depois veio Paulo, 13º apóstolo, e depois Cristo que fundou mais que 3 séculos. Então, nem Paulo, nem João, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria receberam esta divindade de Deus. Deus escolheu João, porque, como eu falei antes, Deus é Ele quem escolhe quem Ele quer usar. É Ele quem escolhe a boca dele para falar. Né? E aqui estamos vendo que a revelação foi dada a João. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o parágrafo 2, a data. A data, tem algumas coisas aqui que eu acredito que está assim errado. Eu vou deixar o meu ponto de vista. Tá bom? Cada um tem uma linha de pensamento. Existem 3 linhas de pensamento. Eu estou na linha de pensamento de que o Apocalipse foi escrito antes da destruição de Jerusalém, antes de 70, mas tem uma linha de pensamento que é mais aceita, que o Apocalipse foi escrito de 90 a 96, depois do Cristo. Tá? Nessa época, imperava o cruel e desapiedado Domiciano. Em nada diferia dele de Nero e de Calígula, os 2 mais odiados, perversos e sanguinários governantes de Roma. Agora, no parágrafo 3, o lugar. João escreveu o Apocalipse em Página, capítulo 1, verso 9 de Apocalipse, afirma isso. Trata-se de uma pequena ilha da Grécia. Estamos no capítulo 7, tá? Estamos na página 7 para o que nós acabamos de chegar agora. Na página 7, lendo o 3 ali. Lugar. João escreveu o Apocalipse em Página, capítulo 1, 9, afirma isso. Trata-se de uma pequena ilha da Grécia, distando 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. Faz parte do arquipélago conhecido como Dodecanésio. Sua área total é de 34,6 km². E sua popularidade hoje gira em torno de 3 mil habitantes. Né? Áreas divididas em 2 raças, quase iguais. Uma do lado norte e outra na banda do sul, ligadas por uma estreita faixa de terra, de vegetação modesta. A ilha é caracterizada por montes relativamente baixos. O mais elevado é o Própolis Ilhas, com 209 metros. O lugar era utilizado como reclusão para os inimigos do Império Romano, ou seja, o lugar que João estava era uma ilha deserta, segundo alguns estudiosos, né, que estudaram e optaram em entender e aceitar essa linha de pensamento. Né? Como eu já falei, tem 3 linhas de pensamento, e eu fico na linha de que o Apocalipse foi escrito antes, ela tem outras linhas também, e
creem que é os que creem mais, que foi de 90 a 96. Se nós, quero deixar um parênteses aqui, deixa eu verdade, se nós acreditar que o Apocalipse foi escrito antes de 70, então isso quer dizer que as 7 cartas do Apocalipse foram escritas para as 7 igrejas, para aquele exato momento, período de tempo, aquele primeiro século, ele estava passando por isso. Né? E que na volta de Cristo ele iria julgar toda aquela humanidade que havia naquele tempo. E hoje, o primeiro de Mateus 24, 14, todo o evangelho do reino seria pregado para provar, para testemunhar que tudo isso aconteceu e que Jesus agora é o nosso Senhor. Aquele pensamento que muitos seguem acreditando que de 90 a 96 foi escrito o Apocalipse e que Jesus ainda vai voltar. Então, que fique bem claro, existem 3 linhas de pensamento. Os preteristas, os contemporâneos, né? E aqueles que são os milenistas, né? Então, vamos lá. Agora vamos para o tópico 3, aqui da página 7. Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. Tema do Apocalipse. O próprio autor declina o tema do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo. Então, aqui está definido que o Apocalipse, que no original é revelação, foi uma revelação de Jesus. Só quem revela é Jesus. João, ele mesmo não tinha como revelar nada. Então, é Jesus quem revela nas nossas vidas, quando ele quer revelar. Muitas vezes nós pedimos para Deus nos revelar algo e a gente acaba que não recebendo a revelação. Por quê? Será que nós pedimos errado, nós gostaríamos bem, nós fizemos jejum de 700 horas? Não é isso. É porque Deus não quis. Deus não é menino. Deus ele não é servo. Deus ele é Senhor. Os servos somos nós. Nós que temos que se curvar e dizer, seja feita a sua vontade. Qual é o primeiro mandamento? Ouve Israel. O nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Então devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. Então, como assim? Aceitar. Se Deus quis revelar, amém. Se Deus não quis, amém também. Quem revela? Então, quando vocês quiserem revelação verdadeira que vem de Deus, vá para o Apocalipse e estude. E vocês vão ter a revelação que veio de Jesus. Amém? A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, esse brevemente, como já falamos do grego, a palavra kairos ou cronos, que era algo que vinha logo ou no tempo de Deus. Aí Cristo falou quando ele foi questionado pelo discípulo: como será? E ele falou: olha, eu não sei, nem os anjos do céu sabem, mas somente Deus, porque é o tempo kairos, do grego, o tempo de Deus. Então é só Deus que sabe as coisas que vai acontecer. Nós estamos aqui agora, só Deus que sabe se nós vamos amanhecer ou não. Quem sabe um de nós amanhã vai ganhar uma porrada de dinheiro, só Deus que sabe. Ou quem sabe algum de nós vai ficar pobre, assim, vai ficar mais endividado do que já estamos. Quem endividaria na mão? Essa é uma pergunta normal, né, irmão? Quem endivida na mão, né? Quase todo mundo tem coisa para pagar, né? Para basear, hoje é uma glória, goleiro, batalha, misericórdia, né? Mas assim, não fugindo do contexto. Então, só quem sabe da nossa vida futura é Deus. Presente, começo, meio e fim é Deus. Né? Então, não adianta ficar chamar a igreja com algo. Não, tem que ficar indo para culto também, atrás de vereador de revela. Quer revelação? Vai para o Apocalipse. Estude. Estude o Apocalipse. Até eu quero ser revelado. Apocalipse, revela.
Eu falei esse negócio de revelação para isso. Às vezes Deus me usa na revelação e fala, revela, e acontece. Mas às vezes, como já foi falado no início, quando Deus tem. Não é quando o irmão porque eu vou lá para essa mulher, não é assim. Deus não é inimigo, Deus é Senhor. Amém? Capítulo 1, verso 13, composto por uma série de visões, imagens, símbolos e figuras. O Apocalipse revela os conflitos do povo de Deus e a sua vitória final sobre o império das trevas. O que é esse império das trevas? Alguém que sabe, através império do céu, alguém que sabe o que é o império das trevas? Isso aí pode falar em voz alta. Império das trevas. É uma boa pergunta, né? E é esse exato lugar e momento que nós devemos tratar esse assunto. Porque quando as pessoas falam de obras de trevas, nós não sabemos o que é essas obras de trevas. A maior obra da treva, eu vou dizer para vocês, dentro da Bíblia, sabe qual é? Injustiça. Injustiça é a maior obra das trevas. Impiedade é a maior obra das trevas. Quem sabe isso? Quem agora sabe? Né? A maior obra das trevas. Você quer ver o irmão da treva? Ele não fala com o outro irmão, vai em treva. O próprio diabo diz isso. O irmão que aparece no irmão está na treva, irmão. O irmão que faz justiça com o seu próximo está nas trevas. Qual o significado da palavra injustiça? Iniquidade, que é isso? Iniquidade se divide em duas palavras. Iniqui, injusto, dade, ação. Juntando iniquidade significa ação injusta. Então Deus, ele é justo. Deus não é injusto. O que significa justiça? Respeitar o direito de todos. Você não quer ser injusto com o teu irmão? Respeite o direito dele. Porque Deus respeita o seu direito. Deus te coloca no livre-arbítrio. Então coloque o teu irmão no livre-arbítrio. Porque todos vão passar pelo livre-arbítrio. Cada um de nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Não adianta. Não existe santa mão. Não existe mais bonito que o outro. Né? Então, quando o Apocalipse aqui está falando acerca de obra e império das trevas, está falando a maior obra das trevas é injustiça. E lá em Gálatas 5, nós vamos ver as obras da carne. Né? As obras da carne são as obras das trevas. Obra da carne, amizade, inveja, lasqueira, corrupção e etc. Né? Então, isso tudo é obra das trevas, e está no império das trevas. E quem é o dono desse império? Satanás. Que a palavra hebraica significa opositor. E diabo, que no grego, diabolos, que significa acusador. É quem acusa o irmão que está sendo injusto. É quem se opõe à vontade de Deus e está indo contra a palavra. Quem está entendendo? Então o Apocalipse também fala sobre isso. O Apocalipse resume, irmãos, toda a Bíblia. Se os irmãos forem estudar mesmo, o Apocalipse resume a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos continuar. E conclui mostrando os requisitos a desfrutar de todas as eternas bem-aventuranças. Dicionário de profecia bíblica da CPAD. Aqui estaremos. Vamos para o parágrafo 2 e nós vamos parar aqui no parágrafo. Vamos ver o parágrafo 2 e vamos para a página 7. Na próxima quarta, nós vamos iniciar a página 8. Amém? Vamos para o parágrafo 2 de divisões do Apocalipse. Assim podemos distribuir o conteúdo do livro, né? Capítulo 1, as coisas que tens visto, a visão do Cristo glorificado no meio dos 7 candelabros, capítulo 1, verso 2, as que são as cartas enviadas por Jesus,
por intermédio de João, as 7 igrejas da Ásia Menor, capítulo 2 e 3, e capítulo 2 e 3, e as coisas que depois dessas hão de suceder: a ascensão do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o julgamento. E vamos parar aqui na página 7. Próxima quarta-feira nós vamos iniciar na página 8. Quem vai estar conosco presente, levanta a mão e dá glória a Deus. Graças a Deus. E agora vamos lá. Alguma dúvida? Alguns irmãos que chegaram depois, mas nós que já estamos presentes conosco já desde o início. Tem alguma dúvida? Nós temos 5 minutos para tirar algumas dúvidas. Amém? Quem tiver alguma dúvida pode vir aqui na frente, pegar o microfone e deixar a sua dúvida. Estamos ao vivo, diretamente no YouTube, pelo canal de estudo bíblico com o irmão Bruno, tá bom? Temos 5 minutos para retirar as dúvidas. Se quem quiser pode vir aqui na frente, pega o microfone e deixe a sua dúvida para que nós possamos esclarecer aqui em nome de Jesus. Alguém com dúvida? Ninguém? Entenderam o conteúdo? Tá bom, então vamos fazer algumas perguntas aqui, né? Vamos lá. Quem foi que escreveu o Apocalipse? Todos sabem que foi João. Mas em qual data que foi escrita o Apocalipse? Que foi explicado 2 vezes. Alguém sabe qual é a data? 96. Isso, segundo alguns estudiosos. Agora vamos a mais uma pergunta. O que o Apocalipse nos traz no seu contexto completo? Pode falar algo, nós estamos aqui para aprender juntos. Eu estou aprendendo junto com os irmãos também. Tá? O que o Apocalipse nos traz no contexto geral? Revelação, exato. Mais alguma coisa? Revelação e mais algumas coisas, né? Revelação, e temos também aqui no finalzinho aqui do parágrafo 1º, do tópico 3, né? Sobre impérios, né? Acabamos de falar aqui quais são as obras das trevas, né? Então, os irmãos têm que prestar atenção de que muitas vezes achamos que estamos andando em espírito, mas não estamos andando em espírito. Quando caminhamos nosso próximo, acusando, defamando, ficamos inimizades, não fazemos ponto do irmão, olhamos para alguém que está necessitando, não damos atenção, não prestamos socorro e viramos a face. Estamos sendo inteligentes com o nosso próximo. E isso não é amor, isso é inteligência, né? Então, temos que vigiar para o Apocalipse também chamar a atenção disso. Por quê? Vamos ver no livro de estudo, lá para frente, no capítulo 19 do Apocalipse, vai dizer que a noiva de Cristo recebeu vestidos de linho branco. Por quê? Porque o linho branco é a justiça dos santos, né? Então, assim, quando nós praticamos justiça, Deus nos veste de roupa branca espiritual, né? Então, isso nos afasta das trevas. O que afasta nós das trevas é praticar justiça. E o Apocalipse nos revela isso. O contexto geral do Apocalipse revela para que durante o momento de angústia, tribulação que aquele povo passou, não deixe de fazer justiça. Porque olha só, o Império Romano pegava aqueles cristãos naquele tempo e martirizava, jogava onde estava o bolso, jogava o leão, o bolso, coiseu, e o Império reinava. Quem é que vai amar quem está matando você, rapaz? Quem é que vai abençoar aquele que está se martirando? É Cristo, né? Então, o resumo do Apocalipse é fazer justiça para ser salvo. Amém? Vamos ficando por aqui. E nós podemos glorificar a Deus com as palavras bem alegres. Eu não conheço aqui muito bem, mas os irmãos já tinham tido algum estudo semelhante aqui? Fazia?
Muito bom. Até eu também estou lá presente bastante, né? Então a gente a cada dia vai aprender, né? As coisas de Deus é bom apenas aprender. Próxima quarta-feira, se assim Deus me permitir, vamos continuar na página 8 e na página 9, e na página 10 vamos fazer praticando o conhecimento, tá? Próxima quarta vamos colocar essas 3 últimas páginas, 8, 9 e 10, tá bom? Quero repetir para os irmãos que chegaram depois, voltando na página 5, a leitura aqui, na página 4, a meditação diária, muito importante, tá? Repetir aos irmãos que chegaram depois do início, voltar na página 4, meditação diária. Começando de domingo até sábado, ler Apocalipse, capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de domingo a sábado. Domingo lê o versículo 1, segundo é o versículo 2, terça é o verso 3, quarto é o verso 4, quinto é o verso 5, sexta é o verso 7 e sábado é o verso 8. E cada um desses versículos tem que estar naquele dia, para que você possa refletir que o Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, entregue a cada um a revelação da palavra de Deus, porque repito, quem entrega a revelação é Deus, segundo a vontade dele. Não adianta nós querer. Eu mesmo confesso, eu orei muito, e Deus quis entregar esse dom, mas não foi porque eu mereci, porque eu não mereço nada. Mas Deus ele quer quando ele quer entregar, tá? Então vamos ficar por aqui. Aos irmãos que estão conosco ao vivo no YouTube, ficamos por aqui. Até mais uma posição. Amanhã, quinta-feira, vamos estar na Vila Maravilha, uma campanha poderosa para de Deus. Deus abençoe a vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus irmãos, quero ver depois da palavra do Senhor, umas palmas.